Bom, de forma sucinta, eu dividiria aqui em dois pontos. O meu sim e o meu não. O meu sim, no sentido de que foi... o meu não, no sentido de que não foi algo surpreendente, é se a gente parar para analisar a questão econômica. Vou pegar aqui um ganchinho da professora que comentou agora há pouquinho, justamente porque a gente vê um Irã que já estava em início de decadência econômica desde o ano passado. Se a gente parar para analisar com mais calma, a gente pode ver, ou a gente pôde ver, protestos, especialmente por esses elementos econômicos. Tivemos questões sobre água, tivemos questões sobre, especialmente as sanções, né, internacionais, que começaram a reforçar um pouco mais desde 2018, com a saída do presidente Trump do JCPOA, que é aquele acordo nuclear. Então, a gente veio vendo já uma queda na economia iraniana, que teve ali, teve uma subidinha logo depois da pandemia da Covid-19, e depois começou a cair de forma vertiginosa. E foi onde nos encontramos atualmente. Então, esse Irã de hoje, que sofre principalmente com a diminuição dos subsídios do governo, principalmente quando a gente fala das questões de alimentos, quando a gente fala no setor de combustíveis. Então, são muitas pequenas peças que a gente percebe no cenário econômico que já nos indicavam, sim, de fato, que logo o Irã ia, essa instabilidade econômica, logo isso ia ser percebido pela população, e assim como foi brilhantemente comentado também, a população iraniana, ela não tem medo de ir às ruas. Então, desde 2009 para cá, se eu não me engano, a gente soma mais ou menos uns 8 grandes protestos. Nada pequenininho, nada localizado, mas sempre algo muito considerável. Tivemos os protestos contra a morte da Mahsa Amini em 2022. Antes disso, tivemos por questões hídricas. Antes disso ainda, a gente teve, lá em 2009, a Revolução Verde, por conta das eleições do Ahmadinejad. São muitos elementos. A população vai às ruas quando algo incomoda. Ok, primeiro ponto. Então, por isso, a gente já pode indicar, a gente já pode perceber que não é algo tão surpreendente assim. Agora, alguns outros pontos que nos levam a perceber isso aqui de talvez uma outra forma é como que os olhos internacionais estão sobre o Irã de forma muito mais intensa agora. A gente tem aquele clássico de quando quando um governo está muito pressionado, está muito contra a parede, o que é razoavelmente comum a gente ver acontecer? Ir para fora de casa, fazer uma guerra e ganhar essa guerra. A gente vê nesse momento, por exemplo, vários líderes fazendo de forma concomitante, né? Mas a gente vê, por exemplo, se a gente puxar o exemplo do presidente Trump, a gente vê o quê? A documentação que foi publicada daqueles Epstein Files. Meu Deus, o caos. Preciso, para ontem, descobrir como colocar essa população para olhar um outro foco. Aí voltou atrás de pensar na Groenlândia, foi atrás de pensar de novo no Panamá, falando sobre o Canadá, foi atrás de Maduro na Venezuela. Opa, deixa eu dar um pulinho a mais aqui. Onde mais no mundo que a gente está vendo uma intensificação da instabilidade, principalmente política, que eu consigo entrar ali, fazer todo mundo olhar, prestar atenção. Pronto, Irã. Temos um excelente exemplo. Então, talvez esse tenha sido o ponto um pouco mais chocante, por assim dizer, especialmente para o Ocidente. Porque para a população iraniana não era algo tão chocante. Para a população do Oriente Médio, tampouco era tão chocante assim. Lembrando que ano passado ainda a gente teve aquela guerra que durou mais ou menos uma semana, mas foi super intensa, uma semana não, acho que 2, que foi super intensa com Israel. Naquela tentativa meio aos trancos e barrancos do Irã de defender, como comentava antes o professor Danilo, de defender os seus proxies, de defender o Hamas, de defender o Hezbollah, ao mesmo tempo em que a gente tinha a Rússia, que sempre nas últimas décadas, era um excelente aliado iraniano, o quê? Preocupado com a sua própria guerra.
dentro de casa, preocupado com as suas próprias questões. Olha, eu não consigo mais ser o seu irmão mais velho. Eu não consigo mais te auxiliar da mesma forma. Eu não consigo mais te dar o mesmo apoio logístico, militar, financeiro que outrora dei. A partir disso, a gente vê um Irã que fala, não, vem aqui que eu vou ganhar essa guerra, eu vou representar muito bem a minha população. Mas o que a gente viu no fim das contas? Assim como foi comentado pelos professores. A gente não conseguiu perceber um governo forte, um governo presente, um governo que defendeu plenamente a sua população, nem de forma externa, na sua política externa, nesses conflitos, especialmente nesse com o Irã, com Israel, tampouco agora de forma econômica.